Quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: que farei de Jesus? Chamado o livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. O sermão que eu vou pregar hoje, eu já preguei 2 vezes e não deu para gravar nenhuma vez. Não funcionou. Alguém não queria que o sermão fosse pregado. Porque uma vez passa, mas 2 vezes não funcionou. Então eu penso que Deus tem um propósito especial com essa mensagem. Antes de iniciarmos esta mensagem, nós queremos orar mais uma vez. Vamos inclinar nossos rostos, fechar os nossos olhos em oração. Pai Santo, estamos aqui na Tua presença para Te adorar. Estamos aqui para aprender do Senhor. Estamos aqui para Te conhecer melhor. Estamos aqui em busca do poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo seja derramado sobre nós nesse momento, em que a Tua palavra será aberta. E o Senhor vai nos falar através dela. E o Senhor vai mudar corações, mudar vidas, dar novo rumo à nossa história, novo rumo à nossa fé. Vem fortalecer a fé dos Teus filhos. Nestes tempos difíceis que enfrentamos, em que o mundo está, que o Teu Santo Espírito levante a nossa cabeça e coloque os nossos olhos fixos no céu, de onde virá o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Derrama sobre nós o Espírito Santo, ao abrirmos a Tua palavra, e fala ao nosso coração. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Abra a sua Bíblia, meu querido irmão, em Apocalipse capítulo 22 e os versos 10 a 12. Apocalipse capítulo 22 e os versos 10 a 12. Aqui nós lemos: e disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Você se lembra de alguma frase na Bíblia onde é exatamente o contrário do que está sendo dito aqui? Aqui está sendo dito: não seles as palavras da profecia. Você se lembra um outro texto que está lá em Daniel capítulo 12, que diz: sela as palavras desta profecia. Pois bem, meus queridos, o livro do Apocalipse não é um livro selado, é um livro aberto. O livro de Daniel foi desselado no Apocalipse, por isso estamos aqui estudando. Nós estamos estudando o livro de Daniel dentro do Apocalipse, porque ele foi aberto no Apocalipse. E o verso 11: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. A Bíblia nos promete que Jesus vai voltar. Como adventistas, o que mais nós ouvimos falar desde criança é do fim do mundo, é da segunda vinda de Jesus. Você já pode ter ouvido muitas vezes a frase fim do mundo.
Mas eu quero dizer para vocês nesta manhã, eu estou aqui para declarar, para fazer um statement, uma declaração pública de que o fim que você sempre ouviu falar chegou. Graças a Deus, chegou o fim do mundo. Se você me perguntar o dia e a hora, eu não sei, mas eu sei que chegou o fim do mundo. E as profecias vão se cumprir em rápida sucessão. Os últimos acontecimentos serão rápidos. Em questão de poucos meses, o cenário mundial se muda. Está mudando tudo. As religiões estão se envolvendo em direções diferentes. A economia, a ecologia, enfim, queridos, o mundo está tendo rápidas mudanças. E muitos do povo de Deus continuam dormindo, achando que tudo está como sempre foi. Segundo a profecia de Daniel, em Daniel capítulo 7, verso 25, fala de uma profecia de 1260 anos, que foi de 538 depois de Cristo até o ano 1798. Esses 1260 anos de profecia, de supremacia papal da Idade Média. A profecia de Daniel diz que 1798, quando acabaram os 1260 anos, começou o tempo do fim. Nós, como cristãos estudiosos da profecia, entendemos então que o tempo do fim começou há 217 anos atrás. Há quantos anos? Há 217 anos atrás começou o tempo do fim. Estamos no tempo do fim há 217 anos. Já não é hora de acabar o tempo do fim? Então, queridos, a convicção que a profecia nos dá é de que nós estamos vivendo no fim do tempo do fim. 2015 é o fim do tempo do fim. E nós vamos ver coisas acontecendo que nunca aconteceram, coisas inéditas. No dia 10 de fevereiro de 1798 foi preso o Papa Pio VI. E a prisão do Papa Pio VI trouxe libertação da Bíblia. A Bíblia era um livro algemado. A Bíblia era um livro acorrentado, colocado na lista dos livros proibidos. Quem fosse encontrado com a Bíblia era preso. Milhares e milhares de valdenses foram mortos. Os valdenses eram mortos porque escreviam pedaços da Bíblia e espalhavam a Bíblia. Valdenses, huguenotes, albigenses, povos que foram dizimados, foram mortos por causa da Bíblia, porque a Bíblia estava na lista dos livros proibidos. Mas quando o Papa Pio VI foi preso em 1798, houve uma soltura da Bíblia, houve a libertação da palavra de Deus. E agora, 6 anos depois da prisão papal, 6 anos depois, nos leva ao ano de 1804. E o que aconteceu em 1804? Fundou-se a primeira sociedade bíblica do mundo, a Sociedade Bíblica da Inglaterra, começando a espalhar Bíblias para o mundo todo. Isso foi em 1804. Passados mais 12 anos, em 1816, fundaram a segunda sociedade bíblica do mundo, a Sociedade Bíblica Americana. E a Bíblia passou a ser traduzida e espalhada em centenas e centenas de línguas e dialetos, tornando-se a Bíblia um livro acessível, um livro barato, um livro que estava agora na mão de todo mundo. Por isso, meus queridos, aquela profecia de Daniel capítulo 12, a profecia de Daniel capítulo 12, verso 4. Abra sua Bíblia. Daniel capítulo 12, verso 4 diz assim: E tu, Daniel, fecha as palavras e sela este livro. Fecha estas palavras e sela este livro. O livro de Daniel seria um livro fechado e selado até o tempo do fim. E o livro de Daniel e Apocalipse só começaram a ser estudados depois da prisão do Papa Pio VI. Depois que surgiram as sociedades bíblicas.
depois que a Bíblia se tornou um livro acessível a todos e a Bíblia foi introduzida em cada lar, em cada casa, em cada família. Então, queridos, esse livro deixou de ser um livro selado. E tu, Daniel, fecha as palavras e sela este livro até o fim do tempo. E os que muitos, e ainda fala aqui no verso 4, muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. A ciência que se multiplicou agora no tempo do fim, nestes últimos 200 anos, irmãos, é a ciência profética, a ciência e o conhecimento profético das profecias de Daniel e de Apocalipse. Muitos aplicam este aumento do conhecimento ao conhecimento tecnológico, de avião, de carros, de trens, de telefone, de iPad, de iPod. Queridos, aqui está falando da multiplicação do conhecimento profético, porque Deus levantou um povo na profecia, e a profecia começou a ser estudada, multiplicou-se a profecia. Daniel capítulo 12, verso 4, se cumpriu em nossos dias, por volta do ano de 1816. Percebam, primeira sociedade bíblica, 1804. A segunda sociedade bíblica, 1816. Mas no ano de 1816, um homem chamado Guilherme Miller, ele começou a estudar a palavra de Deus. 1816. Será que foi coincidência? Ele morava aqui nos Estados Unidos e a Bíblia ficou fácil de se conseguir. A Bíblia começou a chegar nos lares. E esse homem, que era um deísta, era um incrédulo, ele passou a crer na palavra de Deus. 2 anos depois, em 1818, ele foi possuído pela convicção de que a volta de Jesus iria acontecer por volta do ano de 1843, 1844, no final dos 2.300 anos da profecia de Daniel 8:14. Isso em 1818, ele foi possuído por esta convicção. 2 anos depois da fundação da Sociedade Bíblica Americana. Queridos, na América do Sul, contemporâneo de Miller, existia um padre jesuíta chamado Manuel Lacunza, pregando e escrevendo sobre o mesmo assunto. Na Europa, José Wolff. Na Inglaterra, Edward Irving. Em várias partes do mundo, homens que não se conheciam, guiados pelo Espírito Santo, começaram a pregar sobre a volta de Jesus. O estudo do Apocalipse, o estudo das profecias de Daniel e Apocalipse, se tornaram o foco de dezenas e dezenas de estudiosos no mundo todo. Hoje nós estamos em 2015. Se fizermos a conta de 2015, contando de 1798 até 2015, são 217 anos. É o fim do tempo do fim. Por isso eu estou dizendo para você, meu irmão, desiluda-se com este mundo, porque ele vai acabar. Rapidamente está se acabando. Faça planos para o céu. Sonhe com o céu. Fixe os olhos no céu. Nós sabemos que Jesus não voltou em 1844, como os adventistas mileritas esperavam. Mas foi o início, em 1844, do juízo dos mortos. O juízo celestial começou em 1844. Não era a volta de Jesus. Então, meus queridos, aqueles sinais, o terremoto de Lisboa em 1755, o escurecimento do sol em 1780, a lua em sangue, 1780, e a queda das estrelas, 1833, quando todos estavam esperando, que esses sinais estavam anunciando a volta de Jesus, estavam anunciando sim a proximidade da volta de Jesus, mas estavam anunciando principalmente o início em 1844 do juízo celestial. Deus não começou a julgar os mortos sem avisar. No santuário terrestre, antes do dia da expiação, que era o dia 10 do 7º mês, antes do dia 10 do 7º mês, o dia da expiação, o dia do juízo, Deus tinha uma festa de 10 dias, em que por 10 dias, dia 1º do 7º mês, dia 2 do 7º mês, cada dia as trombetas eram tocadas, anunciando e acordando o povo para que o juízo estava chegando, para que ninguém fosse pego
no dia do juízo, desprovido, sem confessar os seus pecados. Assim também, queridos, antes de iniciar o juízo dos mortos em 1844, Deus anunciou. Será que esta história vai se repetir? Será que Deus vai iniciar o julgamento dos vivos? Você já ouviu falar do julgamento dos vivos? Alguém já falou para você que o teu nome já pode ter passado no juízo e você nem sabe? Será que Deus julga uma pessoa sem avisar? Será que você pode ter sido julgado sem saber que foi julgado? Será que Deus faz isso? Será que Deus está torcendo pela sua salvação ou está torcendo pela sua perdição? Um professor que dá um teste, um exame sem avisar, ele está querendo o bem dos alunos ou está querendo prejudicar os alunos? O professor que ama, ele anuncia, ele avisa: nós vamos ter teste tal dia, e a matéria para ser estudada é esta, estudem. Queridos, se um juiz quer ajudar o réu, ele marca o dia do juízo, ele avisa, ele anuncia, ele lembra. E é assim o nosso Deus, que é um Deus de amor e quer a nossa salvação. Lembre-se que a maior conversão de todos os tempos não está no passado. A maior conversão de todos os tempos está no futuro. A grande multidão que ninguém podia contar é uma multidão de salvos e convertidos no tempo do fim, exatamente na hora do juízo dos vivos. Quando os vivos estiverem sendo julgados e selados, uma multidão sincera, espalhada por todas as igrejas Babilônia, por Babilônia mãe e nas Babilônias filhas, pessoas sinceras que amam a Jesus, elas vão se unir aos que guardam os mandamentos de Deus. Mas Deus vai avisar de uma forma majestosa, para que as pessoas se preparem. Quando for aprovado o decreto dominical, começa o juízo dos vivos. Há pessoas que não sabem quando os vivos vão ser julgados. Você não sabe quando os vivos serão julgados? Não. Você sabe quando os vivos serão selados? Ah, isso eu sei. Quando os vivos serão selados? Ah, quando sair o decreto dominical, o povo de Deus será selado pelo selo do Deus vivo e os ímpios selados pelo sinal da besta. Então o quê? Então você sabe quando vai ser o julgamento dos vivos. Porque selar uma pessoa pelo selo do Deus vivo é colocá-la no rumo do céu. Está salva em Jesus. Selar uma pessoa com o sinal da besta é colocá-la no rumo da perdição. Os que são selados pelo selo do Deus vivo não mais se perdem. Aleluia! Amém. Os que são selados pelo sinal da besta não mais se salvam. Estão julgados. Seus nomes permanecem no livro da vida. Os selados pelo selo do Deus vivo. Então, meus queridos, antes que o decreto dominical seja aprovado mundialmente, ele será aprovado nos Estados Unidos. Tudo o que tem que acontecer, acontece primeiro aqui. Os Estados Unidos chamam a atenção do mundo. Os Estados Unidos são o foco para o mundo. E as profecias se cumprem onde está o foco das atenções. As profecias, os sinais proféticos não aparecem em lugares que ninguém entende o que é. Por que a estrela brilhou para os magos do Oriente? Porque eles estavam estudando sobre o nascimento do rei dos judeus. Por que o anjo apareceu para os pastores de Belém? Porque eles não estavam contando piadas, fazendo brincadeiras. Nós sabemos que aqueles pastores de Belém que foram visitados pelos anjos com as boas novas de salvação, apareceram ali porque eles estavam falando exatamente sobre a vinda do Messias. No local e no lugar onde as profecias estão sendo estudadas, ali acontecem os sinais proféticos, porque eles são entendidos. E a nação número 1 do mundo, no tempo do fim, é os Estados Unidos da América do Norte. Essa é a nação número 1. O foco das atenções mundiais está voltado para cá. E o que acontece aqui se espalha para o mundo todo. Por isso o decreto dominical é aprovado aqui e se espalha pelo mundo todo. Queridos,
O decreto dominical, ao se espalhar pelo mundo todo, se torna um decreto dominical mundial. E então começa o selamento. Chegou o momento do povo fazer a sua decisão, ou ao lado dos mandamentos de Deus, escritos pelo dedo de Deus, ou ao lado dos mandamentos papais, escritos pela mão papal e publicados no livro Catecismo Romano. Você terá que fazer uma decisão a favor dos mandamentos de Deus ou dos mandamentos romanos. Apocalipse capítulo 6, versos 12 a 14, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 6 e os versos 12 a 14. Queridos, Apocalipse capítulo 6, versos 12 a 14, está falando sobre o sexto selo. E aqui nós vamos ver os sinais proféticos. Eu quero dizer a vocês que nós precisamos entender os sinais proféticos do sexto selo como tendo dupla aplicação. Dupla aplicação. Quando você lê sobre a abominação desoladora de Mateus 24:15, Ellen White fala no livro Grande Conflito, página 26, em outras páginas também, no Maior Discurso de Cristo, página 105 ou 115, se eu não me engano, ela fala: esta profecia da abominação desoladora tem dupla aplicação. Mas nós queremos estudar com vocês agora sobre os sinais proféticos do sexto selo, dizendo que eles também têm uma dupla aplicação. Há pessoas que pensam que porque em 1755, 1780 e 1833 os sinais ocorreram anunciando a chegada do juízo dos mortos, alguns pensam que isso nunca mais vai ocorrer. Queridos, agora é o momento de ocorrer, porque agora não está falando de julgar mortos, agora está falando de julgar vivos, onde vidas serão mudadas, decisões serão feitas. O momento do juízo dos vivos é o momento da maior conversão de todos os tempos. É do interesse de Deus que as pessoas saibam. E Deus não vai começar o juízo sem avisar. O selamento vai ser antecedido por esta série de sinais mencionados em Apocalipse 6, versos 12 a 14. Vamos ler. Versos 12 a 14. Apocalipse 6. E havendo aberto o sexto selo, olhei, eis que houve um grande tremor de terra. Um grande tremor de terra. Um grande terremoto é reconhecido como sendo de escala 9. Mas eu assisti agora, a questão de 10 dias, a reportagem na Fox de um cientista e o repórter falando de um terremoto de 9,2 e que vai acontecer. Eles disseram: nós estamos falando não algo se vai acontecer ou não, nós estamos falando que vai acontecer, certeza absoluta, e que ele já está atrasado. É um terremoto que ocorre de 240 anos, mas já estamos em 315 anos, já está atrasado, e vai ocorrer, abalando o Canadá e abalando a costa oeste dos Estados Unidos, o estado de Washington, Seattle, enfim, e vem descendo Sacramento, vem descendo para São Francisco. Toda aquela região será devastada completamente. Milhões de edifícios, milhões de vidas. Queridos, é a ciência que está falando. Ninguém ousa falar: não, isso é história, isso é invenção. Não, queridos, isso vai acontecer. E a Bíblia está dizendo que antes que o decreto dominical seja aprovado, haverá um grande tremor de terra. Mas pastor, onde é que está o decreto dominical aqui no capítulo 6, no sexto selo? Desça os seus olhos para o capítulo 7. Desça os seus olhos para o capítulo 7. E lembre-se que a Bíblia, quando foi escrita, não tinha capítulos. Então, o conteúdo do capítulo 7 pertence ao sexto selo. E quando você lê aqui no capítulo 7, verso 3. Vamos ler. Capítulo 7, verso 3. Dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado
nas suas testas os servos do nosso Deus. Quando vai ser feito o selamento do povo de Deus, dos vivos? Com o decreto dominical, no contexto do 6º selo. Mas antes do selamento aqui, está lá o verso 12, falando do grande tremor de terra. Deus não sela sem primeiro avisar. Deus não julga sem primeiro notificar. Porque Deus não torce pela sua perdição, Deus torce pela sua salvação. E os primeiros a serem selados, a Bíblia diz no verso 4, são os 144 mil. Os primeiros a serem selados, verso 4. E eu vi o número dos assinalados. E eram quanto? 144 mil. Está difícil Deus achar 144 mil dentro dos 18 milhões de adventistas. Está difícil. Porque a igreja está possuída por uma mornidão satânica. Uma mornidão que desprepara. Mornidão de membros comprometidos com o mundo e não com Jesus. Mas Deus está procurando 144 mil dentro dos 18 milhões de adventistas no mundo. Porque eles precisam pregar esta mensagem. Porque eles têm que pregar as 3 mensagens angélicas, que são impopulares. Não dão ibope para ninguém. Pregar as 3 mensagens angélicas pode tirar a tua credencial. Pode fechar as portas das igrejas para você. Então muitos não querem. Você pode perder o seu salário. Mas, meus queridos, Deus está procurando os 144 mil, porque eles terão que pregar. E eles serão os primeiros selados pelo selo do Deus vivo. E em resposta à pregação dos 144 mil, vem uma multidão que ninguém podia contar. Capítulo 7, verso 9. Leia o capítulo 7, verso 9. E depois destas coisas, depois que Deus mostrou o selamento dos 144 mil, por isso está dizendo, depois destas coisas. Que coisas? O selamento dos 144 mil. Verso 9 agora. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão. Agora não são 144 mil. Agora é uma multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, línguas, povos, estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E aí o verso 13 diz, e um dos anciãos me falou dizendo, esses aí quem são que estão vestidos de brancos? Este grupo de 144 mil e essa multidão que ninguém podia contar, todos vestidos de branco, quem são eles? E agora vem a resposta no verso 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação. A grande tribulação não está no passado, irmãos. A grande tribulação está no futuro. Ela começa com o decreto dominical. Avança até o fechamento da porta da graça, mas continua depois do fechamento da porta da graça. Porque depois do fechamento da porta da graça virá o decreto de morte. Não mais decreto dominical. Depois do fim da graça virá o decreto de morte e angústia de Jacó. Mas nenhum dos filhos de Deus vai morrer depois que a porta da graça se fechar. Mas, meus queridos, a grande tribulação começa com o decreto dominical e vai se intensificando ao ponto de ser chamada angústia de Jacó, após o fechamento da porta da graça. Estes são os que vieram da grande tribulação. Estes lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Quantos são? Uma multidão que ninguém podia contar, que vieram da igreja Babilônia, das filhas de Babilônia. Queridos, e por isso estão diante do trono de Deus, verso 15, servem-o de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Queridos, Deus vai julgar os vivos, e Deus quer que o seu povo aqui na terra anuncie esse juízo. O grande terremoto vai acontecer, vai sacudir o país. Pode ser que seja, provavelmente, este terremoto que a ciência está anunciando, irmãos. Porque Estados Unidos é o foco das atenções mundiais. Ao lado do estado de Washington e Califórnia, ali tem Yellowstone State Park. É o único supervulcão americano. Você já ouviu falar em supervulcão? Supervulcão, existem pouquíssimos no mundo, mas um
pertence aos Estados Unidos. E já existem cientistas dizendo que ele vai explodir. Ele vai explodir. Provavelmente seja no mesmo período em que houver o grande terremoto, também o Yellowstone State Park também exploda. Queridos, vai ser um grande tremor de terra, que o mundo todo vai ficar sabendo. Há pessoas que pensam, como disse o pastor Jonas, disse, como é que o evangelho será pregado no mundo todo? Nasce mais gente do que morre. Mais da metade, se você pegar a estatística mundial, você vai descobrir que mais da metade do mundo, hoje, em 2015, nunca ouviu falar de Jesus. Se em 2000 anos não conseguimos evangelizar o mundo, como é que em poucos anos vamos evangelizar o mundo? Se Deus for esperar que o evangelho seja pregado no mundo todo para Jesus voltar, irmãos, usando os meios que nós como igreja estamos usando, nunca Jesus vai voltar. Então Deus tem um plano. Deus tem um plano. O grande tremor de terra vai ser anunciado no mundo todo. Em seguida virá o escurecimento do sol, diz aqui o capítulo 6, verso 12. Capítulo 6, verso 12. E havendo aberto o sexto selo, eis que houve um grande tremor de terra. E em seguida, não é 20 anos depois, irmãos, não é 50 anos depois, porque isso não causaria impacto. Para causar impacto, para converter a grande multidão que ninguém podia contar, tem que ser em rápida sucessão. Tem que ser em rápida sucessão, porque os últimos acontecimentos serão rápidos. Logo após o grande tremor de terra, o escurecimento do sol e a lua de sangue. Pessoas me escrevem perguntando sobre as luas de sangue. Queridos, haverá uma lua de sangue logo após o terremoto e o escurecimento do sol. Esse é o sinal profético de que o selamento está chegando. O decreto dominical será aprovado num tempo de caos. O decreto dominical será aprovado não num tempo bom, mas de crise, de caos, de tragédia financeira, moral, todo tipo de tragédia que você possa imaginar. O decreto dominical será aprovado como uma tábua de salvação em busca da bênção de Deus para acabarem as calamidades, para pararem as tragédias. Vão apelar para que o santo dia do domingo, primeiro dia da semana, esteja santificado por todos. Porque, queridos, os líderes religiosos do mundo farão com que o mundo todo pense que as desgraças são resultado da transgressão do domingo. Por isso Deus anuncia com um grande tremor de terra o escurecimento do sol, da lua e a queda das estrelas, verso 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu se retirou como um pergaminho que se enrola, como um livro que se enrola. O céu vai se enrolar. É como se o céu estivesse indo embora. E você ficando exposto. Porque nós moramos na superfície da terra. O que nos protege é o céu. Quando o céu some, cria um pavor, uma instabilidade e insegurança. Ilhas e montes se moverão dos seus lugares, desaparecendo, provocando ondas enormes de 100 pés, invadindo cidades. Queridos, isto vai acontecer anunciando que é chegado o momento do selamento do povo de Deus. E o momento em que o sinal da besta vai começar a ser aplicado. A Suprema Corte dos Estados Unidos aprovou para os 50 estados, nos Estados Unidos, o casamento com o mesmo sexo. Milhares de adventistas colocaram uma bandeirinha colorida no seu Facebook.
Você acredita nisso? Estou falando para uma igreja adventista. Você sabia que milhares de adventistas colocaram no seu Facebook uma bandeirinha colorida de aprovação quando esta lei foi aprovada pela Suprema Corte dos Estados Unidos? O nosso povo é pela Bíblia? Não, irmãos. Nosso povo está morno. É pelo mundo. É pelo mundão. Mas existe um remanescente dentro da igreja remanescente. Existe um remanescente dentro da igreja adventista que será salvo. Não é o povão que vai ser salvo. É o remanescente da igreja adventista, é o remanescente da igreja católica, é o remanescente da assembleia, é o remanescente do hinduísmo, é o remanescente do budismo, é o remanescente de cada igreja, de cada religião que será salvo. Queridos, essa lei aprovando o casamento com o mesmo sexo anulou, aboliu a primeira instituição sagrada e divina da Bíblia. Quando você vai para Gênesis capítulo 1, capítulo 2, a semana da criação, você descobre que a primeira instituição divina e sagrada, criada por Deus, foi o casamento. Antes do sábado. Porque o casamento foi criado na sexta-feira. O sábado foi criado no sétimo dia. Então a primeira instituição sagrada que chegou até você, que ainda existe, é o casamento. Com sexos diferentes. É um Adão com uma Eva. Como alguém disse, não é um Adão com um Ivo. Queridos, pessoas de sexo diferente. Essa é uma instituição sagrada que se chama família, casamento. Isso foi abolido nos Estados Unidos pela Suprema Corte. Qual é a outra instituição sagrada que nos vem do capítulo 1 e 2 de Gênesis, da semana da criação? O sétimo dia como dia santo ao Senhor. Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Vamos ler? Gênesis capítulo 2 e os versos 1 até o verso 3. Aqui lemos: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Quando for aprovado o decreto dominical, logo, quando for aprovado o decreto dominical, eles terão abolido a segunda instituição divina sagrada que veio do Jardim do Éden. E Satanás estará muito feliz. Satanás está jubiloso, porque já aboliu a primeira instituição e agora ele parte para abolir a segunda instituição. Queridos, dentro de pouco tempo, muitos estão pensando que vai ser esse ano. Eu digo, você não pode marcar a data para o decreto dominical. Mas pastor, não seria possível esse ano? Tudo é possível. Mas você não marca a data, porque a Bíblia não diz o dia, a hora que vai sair o decreto dominical. Mas vai ser logo. É como o terremoto, o cientista disse, nós não marcamos o dia nem a hora do terremoto, mas vai ser logo, ele falou. Já está atrasado. O decreto dominical, irmãos, não vai ser um evento que ocorrerá no anonimato. O decreto dominical não é uma coisa que acontece e você vai descobrir depois de um ano. Não. Você vai descobrir no momento em que for aprovado. E você já vai ouvir o burburinho antes. Você já vai ouvir o barulho das tragédias que estão acontecendo antes, destruindo o mundo. O mundo estará sendo destruído pelos terremotos e maremotos e tsunamis. O mundo vai estar num caos. E eles clamam por Deus, santificando o domingo. E agora um povinho pequeno na terra se levanta contra
E eles são rotulados como terroristas. Eles são rotulados como pessoas não gratas. Pessoas que estão trabalhando contra o bem-estar da comunidade e da sociedade. Pessoas que não merecem viver. Porque não se ajustam ao dia ecológico. Não se ajustam ao dia da família, que é o primeiro dia da semana. Por isso Deus, quando o povo de Deus estiver para proclamar Apocalipse 18, verso 1 a 4, quando o povo de Deus estiver possuído pelo Espírito Santo, batizado pela chuva serôdia do Espírito Santo, os 144 mil estiverem proclamando a mensagem do alto clamor, que está em Apocalipse 18, versos 1 a 4. Por isso, nesse tempo, Deus vai anunciar, Deus vai sacudir o mundo, Deus vai ajudar a pregação. Você não vai pregar no vazio, você vai pregar para pessoas que querem ouvir. Lembra-se a história de Jonas? Jonas representa o povo adventista dormente. Porque o que era Jonas? Um dormente. Na hora de pregar, em vez de ir para Nínive pregar, ele correu para o navio. Não só correu para o navio, ele correu para o fundo do navio. Não só para o fundo do navio, ele foi dormir. E Jonas só falou porque o capitão do navio chegou para ele, acordou, sacudiu e disse: qual é o teu nome? Quem é o Deus que você serve? De onde você vem? Qual a tua missão? E então Jonas teve que falar. Foi como que com um saca-rolha. Sabe quando a pessoa usa um saca-rolha para abrir uma garrafa? Eles arrancaram a verdade da boca de Jonas como um saca-rolha. É assim que muitos adventistas vão aprender a falar. Adventistas dormentes, mornos, que vivem na comunidade e os vizinhos não sabem que ele é um adventista do sétimo dia. Está há 10 anos na mesma comunidade e ninguém descobriu que ele é adventista, porque ele não é. Ele não é. Mas, meus queridos, a situação vai ter que mudar, porque Deus quer salvar o seu povo. Deus quer reavivar o seu povo. Por isso Deus vai fazer com que os sinais majestosos aconteçam no céu e na terra. E o mundo, o povo em volume grande, vai correr atrás dos adventistas e vai dizer: diga-me, o que é que está acontecendo? O que é isso? E muitos falarão, e muitos se converterão, muitos pegarão seus livros do grande conflito, a grande controvérsia, espalhados aos milhões nas casas por aí. E eles vão, parece que já li alguma coisa sobre isso, e vão buscar o livro, e vão ler sobre o decreto. Queridos, a besta de Apocalipse 13 está em alta. A besta do mar é o papado. Apocalipse 13 está numa popularidade maior do que nunca teve antes. Nunca teve antes. Quando João Paulo II morreu, pensaram: dificilmente não vão ter mais um outro papa tão carismático, tão poderoso. Ele colocou o papado no topo, porque ele era muito carismático. Veio o Papa Bento XVI, nada, nem um pouco carismático. Veio por natureza. E agora ficaram pensando: e agora o Papa Francisco? Queridos, em 2 anos o Papa Francisco, ele se tornou muito mais querido, amado, obedecido do que o João Paulo II em 26 anos. Todas as religiões se uniram ao Papa Francisco. Quando eu digo religiões, estou falando de budismo, hinduísmo, islamismo, cristianismo, judaísmo, religiões diferentes. Mas não é somente as religiões diferentes que se uniram ao Papa Francisco. As igrejas protestantes se uniram ao Papa Francisco. Os líderes, principais líderes evangélicos nos Estados Unidos se uniram e se submeteram a Roma. Evangélicos, pentecostais, carismáticos. Hoje, meus queridos, o mundo está sendo dominado de Roma. O governo americano é dominado de Roma. Casa Branca é uma serva de Roma.
No dia 23 de setembro, o Papa Francisco estará na Casa Branca. No dia 24 de setembro, ele estará falando pela primeira vez na história ao Congresso americano. E as pessoas não podem entrar lá para assistir. Os ex-deputados, não entra ninguém. Só entram os que são deputados na atualidade. E os convidados especiais. No dia 25 de setembro, ele fala para a ONU. E depois, no dia 27, ele estará falando no Congresso da Família, em Filadélfia. E qual é o tema? Qual é o tema? Eu gostaria de ler um pouco para você sobre a encíclica papal. A encíclica papal está falando exatamente sobre ecologia. São 6 capítulos da encíclica. Laudato si, louvado seja, cuidando da casa. Esse é o título da encíclica. Louvado seja, cuidando da nossa casa. Há mais de 20 anos, os cientistas estão tentando estabelecer leis ecológicas, nunca conseguiram. Mas agora está feito, porque agora é o Papa Francisco que fez. E os governos da terra e os prefeitos da terra. Agora 70 prefeitos foram até o Vaticano e disseram: o que o senhor falar, nós faremos. Precisamos de leis que imponham a lei ambiental, leis governamentais. O primeiro capítulo da encíclica é o que está acontecendo com a nossa casa. O segundo capítulo da encíclica chama-se o Evangelho da Criação. Será que ele crê na criação? Nada, irmãos. O papado é evolucionista. Mas o segundo capítulo é o Evangelho da Criação. O terceiro capítulo é a raiz humana da crise ecológica. O quarto capítulo, uma ecologia integral. O quinto capítulo, algumas linhas de orientação e ação. E o último capítulo, número 6, a educação e espiritualidade ecológicas. Ele só falou do domingo no último capítulo. E agora eu quero ler para vocês o que ele fala sobre o domingo. No capítulo 6, ele diz assim: a participação na Eucaristia. Eucaristia é a missa, é o comer do pão, beber do vinho. A participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Este dia, à semelhança do sábado judaico, é nos oferecido como dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo e com os outros e com o mundo. Ele não quer que o mundo guarde o domingo do jeito que está guardando. Ele fala do sábado judeu. Ele quer que o mundo guarde o domingo do jeito que o sábado judeu é guardado. Que não se compra, não se vende, não se viaja, não se faz nada. É assim que ele quer que o domingo seja guardado. Por isso ele diz, a semelhança do sábado judaico. O domingo é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação, que tem as suas primícias na humanidade ressuscitada do Senhor, garantia da transfiguração final de toda a realidade criada. Além disso, este dia anuncia o descanso eterno do homem em Deus. Assim, o dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia, difunde a sua luz sobre a semana inteira e nos encoraja a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. Quem vai falar contra esta encíclica? O mundo todo vai aceitar. Já aceitou. Já aceitou. Queridos, mas no livro Grande Conflito, na página 592, diz assim: a profecia do capítulo 13 de Apocalipse declara que o poder representado pela besta de chifres semelhantes aos do cordeiro fará com que a terra, ou seja, a besta semelhante a um cordeiro, representa os Estados Unidos da América do Norte. É a besta que subiu da terra.
Esse poder americano fará com que a terra toda e os que nela habitam adorem o papado. Ali, no capítulo 13, simbolizado pela besta semelhante ao leopardo. Esta profecia se cumprirá quando aquela nação, ou seja, os Estados Unidos, impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial da sua supremacia. Roma diz que a santificação do domingo é um reconhecimento da supremacia papal. A supremacia perdida na Idade Média. Em 1798, o papado perdeu a supremacia. Mas agora vai recuperar a supremacia perdida com o decreto dominical. E toda a terra adorará. Satanás dá a sua interpretação aos eventos. E os homens pensam como ele quer que o façam, que as calamidades que enchem a terra constituem o resultado da transgressão do domingo. As pessoas pensam que as tragédias do mundo são em resultado da transgressão do domingo. Tensionando aplacar a ira de Deus, esses homens influentes fazem leis impondo a observância do domingo. No dia 20 de fevereiro de 2015, houve um encontro dos líderes religiosos nos Estados Unidos para discutirem a mudança climática. E eles pediram ao Congresso que faça leis federais para a mudança do clima. Queridos, no dia 5 de julho de 2014, o Papa disse: domingo sem trabalho é bom não só para os fiéis. Não é só para os fiéis, é para todo mundo. Você pode combinar isso com o Catecismo Romano de 1994, que diz que as leis dominicais deveriam ser aprovadas pelos governos. A Aliança do Dia do Senhor. Aqui nos Estados Unidos existe uma instituição chamada Aliança do Dia do Senhor. No dia 18 de abril de 2015, escreveu um artigo intitulado O Domingo como Sinal da Unidade Cristã. Domingo vai ser o sinal da unidade cristã. E os que guardam o sábado serão o sinal de desunião. Nós vamos ser uma pedra no sapato? No dia 27 de março de 2015, houve um artigo na CNN, um dos principais canais de televisão, onde a senadora Sylvia Allen, lá do Arizona, ela declarou que todos deverão ir à igreja aos domingos. Sylvia Allen. Eles estavam discutindo sobre as armas, de eliminar as armas no país. E ela disse: o nosso problema não são as armas. Nosso problema é moral. Ela disse: como vamos ter um renascimento moral neste país? Eu não sei, disse ela, pois a religião está sendo corroída. Provavelmente não deveríamos estar aqui discutindo uma lei que requer que todo americano vá à igreja de sua escolha no domingo? Meus queridos, no livro O Grande Conflito, página 605, nós lemos: ao ser a questão da obrigatoriedade da observância do domingo amplamente agitada, vejam, a observância do domingo vai ser agitada, essa observância do domingo. Vê-se aproximar o fato há tanto tempo duvidado e descrido, e a terceira mensagem angélica produzirá um efeito que antes não seria possível produzir. A terceira mensagem angélica vai ter um poder muito maior com a agitação do decreto dominical. Há mais de 100 anos, irmãos, Ellen White escreveu isso. E hoje nós estamos vivendo a agitação do decreto dominical. Dr. Ben Carson, por que agora? Justo agora, um médico adventista aposentado resolve se candidatar a ser presidente dos Estados Unidos. Vocês se lembram quando a rainha Esther? Vocês se lembram quando José no Egito? Vocês se lembram quando Daniel? Quando alguém que é fiel a Deus recebe o foco, coloca-se em foco também a crença, a doutrina, aquilo que ele crê.
Quando John Kennedy se tornou presidente deste país, todos começaram a estudar mais as doutrinas católicas. Quando Mitt Romney se candidatou a presidente desse país, e ele era um forte candidato, todos começaram a estudar melhor as doutrinas mormons. E agora que o Dr. Ben Carson é um dos candidatos, todos querem saber quem são estes adventistas do sétimo dia. Porque o jornal escreveu, Ben Carson é adventista do sétimo dia. E o jornal disse, quando você lê o artigo, diz que por causa da sua campanha eleitoral, as crenças adventistas estão em foco. Queridos, há mais de 100 anos, Ellen White escreveu, e isso está na meditação matinal Maranata. Se você tem essa meditação, Maranata, página 218, diz assim, nosso povo tem sido considerado muito insignificante para ser digno de nota. O que é o povo adventista? Muito insignificante no mundo, irmãos. Poucos conhecem os adventistas no mundo, principalmente nos Estados Unidos ou na Europa. Mas ela termina, mas haverá uma modificação. O povo adventista vai deixar de ser insignificante e vai se tornar foco das atenções mundiais. Porque o decreto dominical vai colocar em foco no mundo um povo que guarda o sábado. Um povo que se chama adventista do sétimo dia. Um povo que se chama povo judeu. O povo judeu guarda o sábado. A igreja adventista guarda o sábado. Mateus 24:12 diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Mas como Jesus pode voltar, se o evangelho não alcançou mais da metade do mundo hoje? Deus tem um plano, irmãos. Ele vai anunciar a chegada do decreto dominical. Porque ninguém vai ser selado pelo sinal da besta, ou pelo selo do Deus vivo, de forma ignorante, irmãos. Hoje pessoas estão guardando o domingo de forma ignorante, pensando que é o sábado. E Deus não as condena, porque elas não sabem. Mas quando sair o decreto dominical, todos terão que fazer uma decisão inteligente a favor do dia de Deus. Nós estamos vivendo hoje na sétima igreja. A sétima igreja começou em 1844, irmãos. Estamos nela. Nós estamos vivendo no começo do sétimo milênio. 2015 é o começo do sétimo milênio. 2015 seriam 6015. Seriam 15 anos dentro do sétimo milênio. Nós estamos vivendo hoje na sétima cabeça papal. De 1929 para cá, a sétima cabeça começou com Bento XVI e continua com o Papa Francisco. Porque ele renunciou, entrou o oitavo poder no lugar dele, pertencendo à sétima cabeça. Nós estamos vivendo no tempo do fim, porque todos os 7 culminam com a volta de Jesus. Todos os 7 culminam com a volta de Jesus. Queridos, hoje Deus está nos encarregando, está confiando a esta geração que vive hoje na terra, a missão de evangelizar o mundo. É a última geração. Eu não tenho medo de falar que a nossa geração é a última geração. E Jonas está representando esta geração dormente, morna. Deus quer nos acordar. Nós temos que pregar esta mensagem. Nós temos que sacudir o mundo com esta mensagem das 3 mensagens angélicas. A última geração é a melhor, é a mais forte, é a mais fiel. Vocês sabem que numa corrida de revezamento, eles deixam os mais fracos no primeiro lugar? Os primeiros que correm não são os melhores. Seja numa corrida, seja numa natação de revezamento, sempre eles colocam o mais forte, o melhor, mais preparado para o final. Por quê? Porque se os primeiros se atrasarem, se os primeiros tropeçarem, se os primeiros se atrapalharem, o último tira o atraso. Deus deixou você para a última geração. Não tem outra. Ou somos nós,
ou somos nós que vamos terminar a pregação do Evangelho? Não tem outra. Você é ungido pelo Espírito Santo. Você é batizado pelo Espírito Santo. Você tem que pregar essa mensagem para a salvação daquela grande multidão que ninguém podia contar. Você foi chamado por Deus. É privilégio meu e seu vivemos nesta última geração e sermos batizados pelo Espírito Santo. Eu convido você a abraçar essa mensagem. Eu convido você a romper com seus pecados conhecidos. Eu convido você a se reconciliar com quem precisa ser reconciliado. Eu convoco para buscar diariamente o batismo do Espírito Santo, a se desiludir com esse mundo e a colocar o pensamento no céu, porque é de lá que virá o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Ora bem, Senhor Jesus. Eu quero orar com você nesse momento, meu irmão. Neste momento, quero orar com aqueles que realmente estão dispostos a cumprirem com a missão que Deus nos deu como última geração na terra. Se você deseja, levante a sua mão onde você está. Eu quero fazer uma oração neste momento ao meu Deus. Pai Santo que estás nos céus, humildemente, nós queremos implorar o poder, o batismo do Espírito Santo na nossa vida. Em nome de Jesus, queremos romper com pecados conhecidos na nossa vida, que impedem a tua bênção na nossa vida. Nós queremos ser vasos de bênçãos. Obrigado, Pai, porque o Senhor está nos desencantando com o mundo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor permite coisas desagradáveis acontecerem, mesmo traições que nos desiludem neste mundo, ao ponto que nós temos só um sonho: o céu, a nova Jerusalém e nada mais. Fixa nossa mente, Senhor, no céu e na nova Jerusalém. Batiza-nos como povo teu com o Espírito Santo, para pregarmos as mensagens angélicas e prepararmos um povo para a volta de Jesus. Em nome de Jesus eu peço esta bênção e agradeço. Amém, Senhor. Amém.